Vamos dar continuidade à aula, então. Caso clínico 7. Paciente de 50 anos com diagnóstico prévio de insuficiência aórtica por doença valvar bicúspide e acompanhamento com cardiologista. Da entrada na urgência 2 horas, com quadro de dor torácica reto-external lancinante, 10 em 10, com irradiação para o dorso. Pressão arterial, 200 por 120, frequência cardíaca 120. Eletrocardiograma, ritmo sinusal, frequência cardíaca 120 batimentos por minuto, sem alterações isquêmicas agudas. Qual o provável diagnóstico? Então, a gente tem aqui algumas características que chamam a atenção para o provável diagnóstico, que é a dissecção de aorta. Quais são essas características? Primeiro, uma dor de forte intensidade, que já começa 10 em 10. Muitas vezes a dor da doença coronariana, ela vai aumentando progressivamente de intensidade. Uma dor lancinante, rasgando, né? Ou uma dor migratória. Então, se eu dissesse para vocês que é uma dor que começou na região precordial, migrou para a região epigástrica, ou migrou para o dorso, então essa característica migratória tem que fazer pensar em dissecção de aorta, tá? Alguns outros achados no exame físico também, nesse caso eu acabei não colocando, mas também poderiam ajudar a pensar no diagnóstico de dissecção, como, por exemplo, uma diferença de pressão entre os membros superiores, um sopro de insuficiência aórtica aguda em uma paciente que não tivesse doença orovalvar prévia, sinais de isquemia de algum órgão, porque o paciente pode evoluir com dissecção, por exemplo, de coronária e evoluir com infarto com supra de parede inferior, junto com contexto de dissecção. O paciente com dissecção pode evoluir com isquemia de um membro, né, isquemia de membro inferior, pode evoluir com déficit neurológico focal, e sinais e sintomas de AVC isquêmico associado. Então, essas outras alterações no exame físico também tem que fazer lembrar o diagnóstico de dissecção. Como é que a gente classifica a dissecção de aorta? A gente tem duas classificações, De Baker e Stanford. De Baker 1, acomete tanto a aorta ascendente quanto descendente. 2, somente a aorta ascendente. E 3, somente a aorta descendente. Lembrar que a aorta descendente é logo depois da saída da subclave esquerda e a gente ainda divide em descendente torácica e descendente abdominal, separadas pelo diafragma. Tá? E a descendente abdominal ainda tem a supra e infrarrenal. Tá? O ponto de corte ele seria a artéria renal. E classificação de Stanford. Quando eu falo Stanford A, eu quero dizer que houve comprometimento da aorta ascendente. Quando eu falo Stanford B, não houve comprometimento da aorta ascendente. Ou seja, Stanford A pega a aorta ascendente, seja ela com ou sem o acometimento da descendente. Stanford B não pega a ascendente, pega só a descendente. Por que isso é importante? Porque classificar é essencial para a gente programar o tratamento, como a gente vai ver a seguir. Quais são os fatores de risco do paciente que geralmente se apresenta com dissecção? Hipertensão, tabagismo, qualquer doença hereditária, qualquer aortopatia hereditária com doenças congênitas da aorta. Então, por exemplo, no nosso caso clínico, a paciente tinha uma doença bicúspide, né? Uma válvula aórtica bicúspide. O que é isso? É uma doença congênita, onde o paciente nasce com 2 cúspides na válvula aórtica, em vez de 3, e ele pode ter um acometimento da aorta ascendente, com aneurisma de aorta, maior chance de dissecção de aorta, porque é uma doença que também pode acometer a camada média da aorta, predispondo a essa dilatação, a maior chance de dissecção, tá? Coloquei no caso para vocês não esquecerem. Outras doenças hereditárias que aumentam o risco de doenças da aorta, seja aneurisma de aorta, seja dissecção. Síndrome de Turner, né? O paciente geralmente baixa estatura, com pescoço alado, infertilidade. Síndrome de Marfan, que são os pacientes que geralmente têm pectus excavatum, pode ter alteração em cristalina, ectopia de cristalino, tem membros alongados. Síndrome de Ehlers-Danlos, que é a síndrome da hiperelasticidade, também são pacientes que têm maior chance de doença da aorta. Algumas vasculites, como arterite Takayasu, que é uma vasculite de grandes vasos, mais comum em mulheres, jovens, asiáticas, que a paciente pode ter claudicação de membro superior, pode ter aneurisma de aorta e tem maior chance de dissecção de aorta.
dissecção de aorta traumática, iatrogênica após um procedimento de manipulação da aorta, aortoplastia, e causas infecciosas, como sífilis e tuberculose. Então, existem vários fatores de risco. Os mais comuns são hipertensão e tabagismo. Mas lembrar sempre de perguntar, se pensou em dissecção de aorta, perguntar se o paciente tem história de doença na aorta, né? E se tem história familiar. Às vezes, alguém da família tem histórico de aortopatia hereditária ou aneurisma de aorta, sempre lembrar de perguntar. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre as manifestações clínicas do paciente com dissecção. Dor torácica, dor no dorso, início abrupto da dor, dor com caráter migratório, sopro novo de regurgitação aórtica, tem que pensar, sobretudo, na dissecção de aorta ascendente, descendente não causaria isso. Sinais e sintomas de tamponamento cardíaco, né, a tríade de Beck, que a gente já comentou na aula. Sinais, por exemplo, de falência cardíaca no contexto de uma insuficiência aórtica aguda, pode evoluir com sintomas de IC. O paciente pode se apresentar com sintoma neurológico focal, tá? Pode se apresentar com paraplegia, porque existe um ramo da aorta, que é o Adamkiewicz, que perfunde a medula. Então, se a dissecção comprometer esse ramo, o paciente pode se apresentar, além de dor, pode se apresentar com paraplegia. Só lembrando que na dissecção de aorta descendente, o paciente pode ter dor abdominal. Então, não só dor torácica tem que atentar para o diagnóstico de dissecção, mas uma dor abdominal de forte intensidade, sem outra causa presumida, também tem que pensar em dissecção. Inclusive com dor associada à isquemia de membro, também lembrar de dissecção. E aí aqui, como é que a gente vai fechar o diagnóstico? Existe um algoritmo que pode ajudar vocês nos plantões que vocês forem fazer da urgência, a que exames pedir, quando pensar em dissecção mais fortemente, quando não pensar tanto em dissecção. Então, a gente vai avaliar 3 quesitos e atribuir um ponto para cada quesito desse. O primeiro quesito são as condições clínicas de alto risco. Então, o paciente tem fatores de risco para dissecção. Ele tem uma síndrome de Marfan, ele tem história familiar de doença na aorta, ele tem uma válvula aórtica bicúspide conhecida, como a nossa paciente do caso, que já acompanhava com o cardiologista por essa válvula bicúspide, tá? E a válvula bicúspide pode cursar tanto com insuficiência quanto com estenose aórtica. Se for um paciente com manipulação prévia da aorta, então tudo isso são as condições de alto risco, ganha um ponto. Uma dor que seria uma dor de alto risco, uma dor torácica no dorso ou uma dor abdominal de início abrupto, de alta intensidade, rasgando, com caráter migratório, né? Uma dor que tem que chamar lancinante, tem que chamar atenção, pensar em dissecção. Ganha mais um ponto. E o terceiro ponto seria atribuído aos achados no exame físico, que são as evidências de um déficit de perfusão, né, diferença de pulso entre os membros superiores, tem que também aferir pulso de membro inferior para ver se tem diferença de pulso, diferença de pressão entre os membros superiores, déficit neurológico focal, sopro de insuficiência aórtica novo, principalmente se associado com dor torácica, hipotensão ou choque. Então, nesse caso, cada condição ganha um ponto. Condições de alto risco, 1 ponto. Padrão da dor, 1 ponto. Padrão ao exame físico sugestivo, 1 ponto. E aí eu abro esse fluxograma para vocês. Se o paciente tem 0 ou 1 ponto, ele tem baixa probabilidade de ter dissecção. Então, eu vou lançar a mão de exames mais baratos e exames que me ajudem a excluir o diagnóstico, como, por exemplo, o dedímero, tem um alto valor preditivo negativo. Se eu tenho uma baixa probabilidade pré-teste, um dedímero negativo, então, provavelmente, meu paciente não está tendo dissecção. Raio-x de tórax pode me ajudar. Se eu tenho, por exemplo, um alargamento de mediastino, vai falar a favor de dissecção. E um eco transtorácico, que também pode me ajudar, tá? Então, se eu tenho baixa probabilidade pré-teste, eu posso começar, por exemplo, com raio-x e um dedímero. Mas se eu tenho uma alta probabilidade pré-teste, então eu tenho 2 ou 3 pontos nesse score, então cada coluna conta 1 ponto, se eu tenho 2 ou 3 pontos, eu já tenho alta probabilidade pré-teste de ter dissecção. Então, eu posso até fazer um eco transtorácico à beira do leito, que se já for sugestivo de dissecção, porque no eco eu vejo bem a aorta ascendente, é examinador dependente, mas eu posso já ver a ruptura da íntima, posso já ver a dissecção.
Se eu vejo a dissecção, eu já começo a tratar. Se eu não vejo a dissecção e o eco foi inconclusivo, aí eu encaminho o paciente para o exame que é mais sensível, mais específico, que vai ajudar a programar o tratamento, que é a angiotomografia. Ah, mas o paciente está instável, não consegue ser levado até a angiotomografia. Aí o eco ganha mais força, inclusive o eco transesofágico é uma possibilidade, tá? E se o paciente está instável hemodinamicamente, é o que a gente falou. Eu posso estabilizá-lo e depois levar para a tomografia, mas o ideal é que eu tente usar exames à beira do leito, que cheguem até o paciente. Então, eco transtorácico, eco transesofágico. E o tratamento desses pacientes? Primeiro, todo paciente com dissecção de aorta tem indicação de cirurgia? Em todos eles, eu vou controlar a pressão e frequência cardíaca, que é o que a gente chama de duplo produto, para evitar a progressão da dissecção. E aí eu vou comentar com vocês como é que a gente vai fazer isso. Mas, a princípio, todo paciente que tem dissecção Stanford-A, então que acomete a aorta ascendente, ou seja, a aorta antes do arco, tá? Aqui é arco aórtico, onde saem os troncos supraórticos, tronco braquicefálico, carótida esquerda e subclave esquerda. Antes do arco aórtico, a aorta ascendente. Após a saída da subclave esquerda, a aorta descendente. Sempre que eu tenho uma dissecção Stanford-A, que acomete a aorta ascendente, isso é uma urgência, é uma emergência cirúrgica. Tá? Quem tem que ser contactado é o cirurgião cardíaco. Então, o paciente tem que ir para a cirurgia cardíaca, cirurgia com SEC. Tá? Agora, dissecção Stanford-B, que não pegue a aorta ascendente, aí nem sempre tem indicação de abordagem. Tá? Sempre a abordagem preconizada para dissecção de aorta descendente vai ser a abordagem endovascular, que é um procedimento percutâneo para colocação de uma prótese, com colocação de uma prótese na aorta. Mas não vai ser quem faz isso, o cirurgião vascular. Então, dissecção Stanford-A, quem trata é o cardíaco. B, geralmente, quem trata é o cirurgião vascular. Mas é claro que é importante que eu tenha tanto cirurgião cardíaco quanto vascular no hospital, né? Onde foi realizado o tratamento. Então, na dissecção Stanford-B, se for uma dissecção não complicada, o que é uma dissecção não complicada? É aquela que não tem dor refratária, é aquela que não tem sinais de isquemia de órgãos, de lesão de órgão-alvo, ou uma dilatação muito importante da aorta, acima de 5,5 centímetros. Se não tem esses 3 pontos que eu coloquei aqui agora, eu posso tratar conservadoramente só com tratamento medicamentoso. Agora, se tem sinais de complicação, aí tem indicação de abordagem pela vascular, geralmente abordagem por tratamento endovascular, que é esse TEVAR aqui, tá? Que é a colocação de endoprótese. Para vocês, o mais importante é saber que para a dissecção Stanford-A, vocês vão pedir o parecer para cirurgia cardíaca, para B, o parecer é do vascular, e que para a dissecção Stanford-A tem muito mais urgência, é uma situação, é uma emergência médica. Enquanto a Stanford-B controla do produto e fica tranquilo, tá? A não ser que o paciente tenha dor refratária, isquemia de órgãos, né, lesão de órgão-alvo, ou uma dilatação muito importante da aorta. E aí a angiotomografia é o melhor exame para avaliar isso. Quais são as medidas farmacológicas para reduzir a progressão da dissecção e, portanto, ajudar no controle da dor, diminuir a chance de ruptura de aorta? Porque o que eu não quero é que a dissecção progrida com ruptura da aorta. Então, primeiro eu vou fazer o beta-bloqueador, porque primeiro eu quero controlar a frequência cardíaca, para depois fazer o vasodilatador venoso, Nipride ou Tridil. Nunca vasodilatador oral, porque é uma emergência hipertensiva. Emergência hipertensiva é vasodilatador venoso, tá? Claro, isso no contexto de um paciente hipertenso, taquicárdio, que é a maioria. Se o paciente estiver chocado porque fez uma insuficiência aórtica aguda, dissecou a aorta, dilatou o anel da válvula aórtica, evoluiu com insuficiência aórtica aguda e insuficiência cardíaca aguda e fez um choque por conta disso, evoluiu com choque cardiogênico, por conta da insuficiência aórtica aguda, óbvio que eu não vou fazer beta-bloqueador se ele está em choque, mas isso é uma conduta geral, tá? Até porque a maioria vai se manifestar com hipertensão e taquicardia. Primeiro eu faço o beta, isso é de extrema importância, para depois fazer o vasodilatador. Por quê? Se eu faço o vasodilatador primeiro, eu induzo uma taquicardia reflexa. Então, primeiro o paciente tem que estar beta-bloqueado.
Posso fazer analgesia? Analgesia com dipirona, analgesia com opioide, com morfina. O paciente pode estar com muita dor, porque quanto mais dor ele tiver, mais hipertenso ele vai ficar, mais difícil vai ser controlar essa pressão, mais difícil vai ser controlar a frequência. Então, tem que controlar a dor do paciente. Alvo de pressão sistólica entre 100 e 120, e frequência cardíaca tem que ficar abaixo de 80, mais próximo de 60 possível. Se o paciente puder ficar batendo a 60, melhor ainda, tá? Caso clínico 8, tá acabando, gente. Paciente de 50 anos, hipertensa, da entrada na urgência com queixa de palpitação e dor torácica com início a 40 minutos. Ela se encontra hipotensa, 80 por 40 de pressão. O eletro é uma taquicardia supraventricular. Como é que eu sei isso? Por quê? Frequência cardíaca, como é que a gente faz? 1.500 dividido pelo número de quadradinhos ou 300 pelo número de quadradões. De qualquer forma, dá para ver que essa paciente está taquicárdica. Eu consigo visualizar onda P? Não. Nem todo QRS é precedido por onda P. O QRS é estreito ou é largo? É estreito. Então, se o QRS é estreito, é uma taquicardia supraventricular. Se fosse largo, poderia ser uma supraventricular com aberrância ou uma ventricular. Mas já que é estreito, é uma taquisupra. Taquisupra. Importaria se fosse uma TV ou uma taquisupra nessa situação? Não, porque o paciente está com instabilidade hemodinâmica. Guardem isso, muito importante para os plantões de vocês. Se o paciente está com uma taquiarritmia supraventricular ou ventricular, não importa o diagnóstico. Esse eletro parece uma taquicardia rentada nodal, uma TRN, mas não importa. Tá? Se ele está com uma taquiarritmia e sinais de instabilidade hemodinâmica, que é a mensagem que eu quero deixar com esse caso, então, se o paciente tem hipotensão, quais são os sinais de instabilidade hemodinâmica? Hipotensão, alteração da consciência, rebaixamento de nível de consciência, dispneia, síncope, dor torácica. Então, aqui ela tem hipotensão, sinal de instabilidade, tem dor torácica, que é sinal de instabilidade. Se tem sinal de instabilidade, a gente tem que proceder à cardioversão elétrica. Ué, mas não é desfibrilação, professora? Não. Se o paciente tem pulso, eu tenho que sincronizar. Clicar lá no SYNC, né? Lembrar de ser a analgesia, lembrar de desligar a fonte de oxigênio, e quando eu for dar o choque, lembrar de todo mundo afastar, para que não seja uma catástrofe e você também seja chocado junto. Então, paciente com pulso, taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica, cardioversão elétrica. Paciente em PCR com ritmo chocável, parado, sem pulso, aí é desfibrilação, tá? E o último caso, então, o caso da taquiarritmia, eu queria deixar isso como mensagem. Taquiarritmia também é causa de dor torácica, e, inclusive, a gente tinha visto que pode ser uma causa de infarto tipo 2, pode positivar a troponina. Então, essa paciente pode ter troponina positiva. Por quê? Ela taquicardiza, aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio, faz um desbalanço entre oferta e consumo de O2. E, para terminar, nosso último caso, paciente de 60 anos, hipertensa, diabética, é atendido no ambulatório de clínica médica do AMB. Por você, interno ano que vem. Queixa-se de dispneia aos esforços com início há 1 ano e com piora progressiva, referindo dispneia para tomar banho no último mês. Refere ainda dor torácica aos moderados esforços e um episódio de síncope sentada há 1 semana. Tá? Descreve uma dor torácica em aperto, sem irradiação, que melhora com repouso. Descreve uma angina típica ao esforço. Mas o exame físico cardiovascular dela tem um achado importante. Ela tem um ictus no quinto espaço, linha hemiclavicular, 2 polpas digitais, propulsivo, móvel, frêmito palpável no foco aórtico e no foco aórtico acessório. Com pulso parvus tardos, então uma ascensão lenta e um pulso de longa duração. Com sopro sistólico 4 cruzes em 6 no foco aórtico e aórtico acessório, rude com irradiação pré-carótida. Então, que diagnóstico ela tem? E eu poderia até dizer que ela também tem um sopro sistólico no foco mitral, um sopro de timbre piante e que ela não tem doença valvar mitral, que esse sopro é irradiação do sopro do foco aórtico, que é o fenômeno de Gala-Vardan. Então, eu estou falando de estenose aórtica.
Paciente com estenose aórtica pode ter síncope, pode ter dor torácica, anginosa, pode ter dispneia? Sim, é a tríade de sintoma da estenose aórtica, dispneia, síncope, dor torácica, que pode inclusive simular uma dor anginosa de doença coronariana. Essa paciente, ela tem indicação de trocar essa válvula aórtica, tá? Provavelmente de cirurgia cardíaca para troca valvar. Tá? Se fosse uma paciente muito idosa, com risco cirúrgico muito aumentado, não sei se vocês já ouviram falar, a gente tem a opção de indicar uma TAV, que é uma prótese que é colocada também por via percutânea em pacientes de risco cirúrgico proibitivo ou alto risco, que são mais idosos. Tá? Mas, a princípio, de qualquer forma, essa paciente tem indicação de trocar essa válvula. Por quê? Porque não adianta, não tem remédio que eu possa fazer. Vasodilatador é ruim, diurético é ruim, beta-bloqueador é ruim. Não tem remédio que vai resolver. O que vai resolver é resolver a obstrução fixa da via de saída do VE. É trocar essa válvula aórtica, resolver a estenose aórtica. Tá? Obrigada, gente. Desejo tudo de bom para vocês. Espero que a gente possa se ver aí no internato e aprender ainda mais à beira do leito. Tá bom? Grande beijo aí para todos. Fiquem com Deus. E estudem bastante.